Quando nós chegamos no versículo 14, nós aprendemos o que veio antes. Nós aprendemos por que nós queremos agradá-lo. Por que queremos agradá-lo? O que aconteceu conosco? O que foi incutido em nossa mente, de tal modo que agora nós queremos agradá-lo em tudo? O que entrou no nosso modo de pensar? O que passou a compor a nossa mentalidade para que nós agora queiramos agradá-lo em tudo? O que foi? Agora vem a resposta. Ele diz no versículo 14, o amor de Cristo, aqui é o amor de Cristo por nós. É o amor de Cristo por nós. O amor de Cristo nos impulsiona. Ele nos constrange. Ele nos empurra nessa direção. Como assim? Como o amor de Cristo nos empurra nessa direção? Ele explica, ele dá sequência, ele diz, pois o amor de Cristo nos constrange, considerando, aqui a palavra está traduzida na minha Bíblia como julgando, mas a ideia é de considerar. O que essa pessoa considera? Olha, eu procuro fazer o que é agradável a Deus porque o amor de Cristo me empurra nessa direção. Como assim? O amor de Cristo me empurra nessa direção porque eu aprendi algo sobre o amor de Cristo. E o que eu aprendi sobre o amor de Cristo? Morreu por todos. Cristo morreu por mim. E esse amor dele me empurra na direção de querer ser-lhe agradável. Ele morreu por mim. E quando eu olho para esse amor dele por mim, essa realidade do amor dele me impulsiona, me empurra, me constrange a fazer coisas que o agradem. Eu tenho consciência, o meu Senhor me amou infinitamente, e o seu amor por mim foi tão grande, tão imenso, um amor infinito, que esse amor agora me empurra nessa direção. Agora eu faço tudo para ser-lhe agradável. Esse é o pensamento do crente. Por que o crente quer obedecer a Deus? Porque o crente, nas situações difíceis, ele quer ser obediente, honrar o seu Deus. Ele não faz isso porque ele está movido por algum terror de ir para o inferno. Não, ele sabe que ele não vai. O Senhor já morreu por ele, já carregou os seus pecados, já o perdoou, já o livrou da condenação. Por que então ele age assim? Ele age assim porque ele se lembra: Cristo me amou de forma infinita, e esse amor sem fim agora me empurra nessa direção. Eu quero agora agradá-lo. Ele diz no versículo 15, e ele morreu por todos aqueles, está falando de todos os irmãos ali da congregação, a quem ele escreve. Ele morreu por todos nós, para que os que vivem, nós, os que vivemos, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Isso aqui é uma filosofia de vida agora. Grifem esse versículo. Essa é a nossa filosofia de vida a partir de agora. Algo aconteceu antes. Se você não tem uma filosofia de vida, não sabe para que você vive, nós temos aqui uma resposta para você. Estou oferecendo a você uma razão para viver. Você não sabe a razão para viver? Você pensa que a razão para viver é o quê? Não tem razão para viver? Perdeu a razão para viver? Pois bem, aqui nós temos uma filosofia de vida, uma razão para viver. Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu quero viver para agradá-lo. Eu quero viver para ele. Sabe por quê? Porque o amor dele me empurra nessa direção. O amor dele me constrange. E esse amor que me constrange é o amor que o levou à cruz. Ele morreu por mim. Agora então, em face disso, consciente do seu amor infinito por mim, eu sou empurrado numa direção. E que direção é essa? Fazer tudo para ser-lhe agradável, seja na vida, seja na morte. Ele diz, ele morreu por todos nós, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Agora eu vivo para ele. Tudo que eu faço é para ele. Eu vivo para ele. Eu morro para ele.
Eu quero ser agradável a Ele durante a vida e eu quero ser agradável a Ele na morte. Por isso vivo assim. Por isso eu escolho a fornalha. Por isso eu escolho o prejuízo. Por isso eu escolho a perda. Por isso eu escolho a solidão. Por isso eu escolho a rejeição. Porque eu sou dele. Eu vivo para Ele. Eu sou dele, porque o amor dele me conduziu nessa direção. E agora, sendo dele, eu vivo para Ele e farei tudo para agradá-lo em qualquer situação.